Já voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Fechei o último bloco perguntando o que aconteceu com os professores, o que aconteceu com a profissão de professor no Brasil. O que será que aconteceu, então? Então, Rafael, voltando a esse assunto, para continuarmos, e eu gosto de trazer uma informação bacana. Legal. Que a Venato, da área de gestão de pessoas. Sim, e tudo mais... É uma referência na gestão de pessoas. Ele traz um gráfico muito importante em relação ao comportamento. E aí, quando a gente fala do comportamento, a gente pode trazer para o professor, né? O professor, ele precisa ter duas vertentes aí muito importantes para ele ser o professor, para ele ser o gestor de uma sala de aula. Que comportamentos são? Ele precisa ser o planejador daquela sala de aula, ele precisa planejar. Sim, tem que antes sentar e pensar nesse negócio, exatamente, não ficar improvisando na loucura. E ele precisa agir. São essas duas vertentes. E ele plotou isso num gráfico que eu achei muito interessante. Então ele colocou no eixo horizontal a questão do planejamento, da ação desse professor, e a questão no eixo vertical, a questão do planejamento desse professor. E ele dividiu isso em 4 quadrantes. Nesse primeiro quadrante aqui de baixo, que é aquele que não planeja e também não performa, age. Né? Ele não faz nada. É aquele que tem o perfil do peso morto. É aquela pessoa que está ali inerte e não age, não faz e não planeja. Posso confessar uma coisa? Como coordenador, eu vi muito, hein? Muito peso morto, né? Não, só como aluno também, né? Aluno também, mas quando você está gerindo uma equipe, você fica, cara, o que você quer da vida? Por que você está aqui, rapaz? Exato. E aí, além desse, que a gente encontra em tudo quanto é lugar, eu tô falando já no âmbito educacional, mas a gente percebe isso em todos os lugares, por isso eu trouxe o que é a Venato da área de gestão de pessoas. Sim. Tem aquele também que só sai fazendo sem um planejamento, que é aquele que está nesse quadrante, onde está agindo, está fazendo, mas sem planejamento. Qual a consequência disso, Tom? Essa é a pessoa que tem o perfil de rejeição, é aquela pessoa que faz do jeito dela. Eu costumo dizer que é a pessoa que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. E a sala que se exploda, eu não tô nem aí para a necessidade da sala, para os feedbacks, para os retornos. Não tô nem aí para que o gestor da minha escola me fala. Dou essa aula há 10 anos, eu vou dar essa aula do mesmo jeito que eu dou há 10 anos. Porque planejar não é só fazer de um jeito consagrado, mas é também olhar para o próximo semestre e falar o que mudou do último para agora e fazer um novo planejamento, reciclar esse planejamento. Exato. Legal. E aí o planejamento é importante, mas não só ele, como eu disse, tem que ter ação. Tem aquele que tem o perfil só de planejador, aquele professor que planeja, que pensa, veja por esse lado, e se nós fizéssemos assim? Vamos deixar para aplicar essa avaliação daqui a um mês? É aquele que tem o perfil do filósofo, é aquele que não vai, ele começa a pensar, mas não age. Cadê a manga arregaçada e vamos lá botar a cara? Exato. Legal. E o que a gente quer é aquele que age, que faz e que pensa, né? Mas que pensa e faz rápido, que é o que tem o perfil de transformação. Show. Então, esse perfil da transformação, que é o que nós buscamos hoje, tanto nos nossos alunos, mas principalmente no nosso professor, que é ele que está lá dentro da sala de aula, é ele que professa, é ele que traz esse aluno à tona, exatamente. Aluno, a negação, luno, luz, aquele que não tem luz. Trazer isso para o aluno, ele não está transformando. Esse professor hoje, ele está mais informando. Que na nossa época, a informação pelo professor era o que nós tínhamos. Não tinha como ter acesso. Não tinha celular, não tinha... Hoje o aluno, ele chega na sala de aula sabendo mais que o professor. Dependendo do assunto que ele quiser, ele pode fazer isso fácil. Exato. Ele tá questionando o professor quando ele quer derrubar, né? Por isso que o professor hoje tem que ser um mediador. Show. E é isso que não está acontecendo hoje na sala de aula. Quais são as estratégias que você propõe para a gente conseguir colocar esses professores, conduzi-los, inspirá-los e capacitá-los para estar nesse quadrante tão especial de bom planejamento e boa execução? Então, e aí eu trago exatamente uma situação para você e aí a gente vai discutir sobre isso. Legal. Por exemplo, se nós oferecêssemos hoje para o professor palestras, professor, nós vamos dar palestras para vocês. Não vai. Isso transforma? Não transforma. Se for, não transforma. Vai lá só para cumprir tabela, porque não aguenta fazer palestra. O professor, ele vai para uma palestra, ele sai de lá motivado. Ele adora aquele momento de palestra, ele chora, ele ri. Chega no outro dia, ele está dentro da sala de aula fazendo a mesma coisa que ele fazia há 10 anos. Ele ficou eufórico e não entusiasmado. Exato. Aí você vai e oferece para esse professor formação continuada. Essa formação continuada, ela dá segurança para esse professor. Okay. Então a formação continuada você pega aqui, a palestra você pega aqui, mas você não transforma ainda esse professor. Certo. O que está faltando? Você precisa romper hábito desse professor. Esse professor tem hábitos. Sim. E você precisa romper esse hábito. Para eu romper esse hábito, eu preciso transformar. Para eu transformar, eu preciso de acompanhamento. Hoje, a gente acredita que para um professor realmente se modificar na sala de aula, ele precisa de coach, mentor e tutor. Se ele não tiver isso, Perfeito. Ele não modifica. Uma boa avaliação de desempenho, com gente que já tem excelência compartilhando
os métodos e também tentando aflorar o método que é desse próprio professor. Genial. É isso aí. É meio a tudo isso, sabe, Tom, que na Moai Ikigai, o pessoal conhece muito a nossa jornada Moai Ikigai de conexão com o propósito, mas a gente tem um outro lado que a gente percebeu que talvez a gente não precisasse mais ser necessário nesse mundo de ficar conectando adultos com seu propósito para compartilhar, se a educação simplesmente não os desconectasse dos seus propósitos. Perfeito. E aí nós criamos um outro serviço, esse só as instituições de ensino, educadores e treinadores empresariais conhecem, que é o ALP, Active Learning Practitioner, praticante de metodologias ativas. A gente fez um processo em 4 etapas, a gente sintetizou 4 metodologias ativas, PBL, TPS, Team Based Learning, Project Based Learning, e nesse processo o professor ele revê a maneira como ele educa. Tom, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Dá vontade de fazer mais entrevista ainda, Tomzão. Eu que agradeço estar aqui, poder conversar um pouquinho com você, trocar essas figurinhas. Foi um momento assim de reviver algumas coisas em relação ao que nós fomos, o que nós somos e qual é o propósito nosso daqui para frente com os nossos alunos, professores, gestores, enfim. De uma Gratidão. Geral. Gratidão a você também que acompanhou o nosso programa e que fica agora com a Pensata do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.